Oi pessoal, vamos lá. Gramática, hoje a aula é importantíssima. A gente vai aprender a negar as frases, tá bom? Tá bom? Mas antes, pra quem não conhece a gente, eu sou o Shang. Eu sou o Song. Por favor, se inscrevam no nosso canal, que ajuda muito. Deixa o comentário, deixa o like, se torna membro se puder, tá? Tudo isso aí ajuda o nosso canal a crescer, beleza? Bora! Então, negativo hoje, né? E aí, gente, no coreano tem basicamente, tá? Duas formas de se negar. Pode ser? Uma forma é uma forma mais informal, vamos dizer assim, mais light, sabe, para se falar. E outra forma é uma forma mais culta, mais, sabe? As duas formas são usadas bastante, tá? Não vai achar que um é informal, usa mais e o outro não usa. Não, usam bastante os dois, tá bom? O primeiro aí é o kai anida. Kai é aquela partícula, né, de sujeito que vocês já sabem, e anida é o verbo não ser. Beleza? Então vamos ver. Lembra da aula que a gente falou do verbo oposto? Ida, anida, tá aqui. Tá bom? Isso aqui é um verbo oposto. É oposto. Tá? Aí, gente, ó, muito simples. Vocês leem aí o que tá aí no textinho, mas vamos direto ali no esqueminha. Anida é um verbo, né? E aí, você tem que tirar o tá, certo? Isso já estamos acostumados. E aí, conjuga ele. Faz de conta, conjuga. Aí você tem que colocar o pium nida, porque não tem patim. Então, animnida. Beleza? O que isso significa? Literalmente, não é. Né? Aí você vai ter que colocar na frase para ver qual que é o sentido dela. E aí, só que tem um ponto. Esse termo negativo, né, para você encaixar isso na frase, você precisa encaixar junto com essa partícula. Ou ka ou i. Isso, né, vai depender da última sílaba que ela tá ligada. Então faz de conta, tem uma palavra antes sem patim, você vai colocar ka animnida. E se a palavra tiver patim, você vai colocar i animnida. Isso tem uma explicação mais ao fundo, que aqui é para dar ênfase e tudo mais, mas você pode ver frases com outra partícula. Isso. Tá bom? Pode ver outra partícula. Tá, aqui a gente está ensinando com essas duas partículas, com essa partícula. Tá? Aprende a usar assim que depois fica mais fácil todo o resto, tá? Então, ó, pra quem não entendeu, olha o exemplo. 저는, eu, 가수, cantor. Aí, se você falasse você falar 저는 가수입니다, certo? Eu sou cantor. Agora você quer fazer a negação disso, eu não sou cantor. Então, 저는 가수, aí coloca aí, 가 아닙니다. Eu, cantor, não sou. Entendeu? Eu não sou cantor. De baixo, 제 아버지는 의사가 아닙니다. Não tem patim no sa, vai pôr o ka. Tá bom? Meu pai não é médico. E aí de baixo, 저는 학생이 아닙니다. Aí aqui, o que mudou foi que 학생 tem patim no sem, né? Tá em negrito aí. Então você vai colocar o i 아닙니다 e não o ka 아닙니다. Tá? Então eu não sou um aluno. E por último, 이것은 핸드폰이 아닙니다. Isso aqui não é um celular. Handphone tá com patim, então entrou o i. Tá bom? Então tudo isso aí você tá falando não é. E aí, só lembrar que quando tem patim, não tem patim, você vai usar um ou outro. Beleza? Tá? Então aqui você negou o não, o ser, tá bom? Agora não ser. Vai lá, próximo. Calma. E aí, gente, agora as observações. Gente, esse aqui a gente acabou de ensinar para vocês um verbo. A gente não ensinou a forma como negar uma frase. Esse é o verbo direto, que ele é um verbo negativo, não ser, tá? A negação vocês vão aprender, beleza? Observação 2. A gente calculou, a gente mostrou nos exemplos tudo como 아닙니다. Só que você pode mudar a formalidade. Pode ficar só informal, 아니야, ou no polido, 아니에요. Tá bom, gente? Então é só trocar ali o finalzinho. Beleza? E um comentário a mais da observação 1, a gente está explicando a forma de negar. Só que dentro de negar, essa coisa do verbo não ser é muito importante, por isso que a gente puxa ele separado. Agora, no próximo slide, a gente vai abordar agora toda essa coisa de negar de uma forma mais, né? Por quê? Quando você vê um pedacinho do verbo ser, você começa a entender qual que é o esquema de negação, certo? Vamos ver agora o segundo. An. Esse aqui, gente, é igualzinho ao nosso não, né? Você comeu ou você não comeu? É um advérbio e depois um verbo. É igual. É como an fosse não. Olha aí o exemplo. 오늘은, hoje, 회사에 안 갑니다. Hoje, para a empresa, não vou. Hoje eu não vou para a empresa.
안 갑니다. próximo. 이 김치는 별로 안 맵습니다. Então o verbo é 맵습니다. Antes dele eu vou pôr o não. Então não é apimentado, não é ardido. E último, 무슨 음식을 안 먹습니까? Que tipo de comida você não come? Entendeu? Não come. Tá em azul ali atrás do verbo. Tá? Então esse aqui é o mais simples, é igual ao nosso. Beleza? E agora esse aqui. 지 않다. É a mesmíssima coisa, é o mesmo não, só que isso aqui, o formato dele, ó, primeiro que o an é uma sílaba, né? Separado sozinho antes do verbo. Esse aqui é depois do verbo e colado. Então olha lá, tá em negrito preto. 지금은 배가 아프지 않습니다. O que você faz aqui? Você pega o verbo, tira o tá, tira todo o resto que você conjugou o verbo, né? Se ele estava no presente, por exemplo, tira tudo. Você deixa só o radical e só acopla. Ti, e depois você vai conjugar o quê? O anta. Por isso que o anta ficou 않습니다. Que também pode ser anayo ou ana. Você muda grau de formalidade, tá? E aí, para quem não entendeu, isso aqui é quase a mesma coisa daquele primeiro jeito que você viu lá no começo, lembra? Você coloca 가, eu não sou o cantor. 저는 가수가 아닙니다. Só que em vez de ser 가 아닙니다, é 지 않다. Entendeu? É a mesma coisa, você só troca um pro outro e o que muda é a formalidade. Beleza? 어제는 밥을 먹지 않았습니다. Então, não, ontem eu não comi. 금요일에는 일을 하지 않습니까? Você não trabalha na sexta-feira? Tá bom, gente? Bom, pessoal, agora essa tabela a gente trouxe aqui, igualzinho do nosso curso, tá bom? Essa tabela é uma tabela que a gente usa para conjugações verbais, que a gente condensa todas as regras, dependendo do verbo, para ver como ficam as conjugações nos modos de formalidade. Só que aqui a gente trouxe igual, porque a gente segue o nosso padrão. Mas vocês vão ver que a gente vai mostrar essa tabela e é tudo a mesma coisa. Então esse primeiro é a tabela do an, que vocês acabaram de ver. O que a gente falou? É só você jogar o an na frente do verbo. Não muda em nada. O verbo, ele é conjugado no tempo dele ali. No tempo e na formalidade dele. E aí depois você coloca o an atrás. Não, tá bom? Separado, não gruda, não tem influência nenhuma. Tá bom? Tá. Então aqui você pode pausar, a gente vai mostrar para vocês aqui essa tabela. Quem quiser copiar pode copiar como exercício. Mas aqui é mais para reforçar que, ó, independente do tipo de verbo que é só tacar o an na frente, que você vai estar negando. Tá bom? Ah, mas professor, por que vocês dividem em 8 casos tudo? Calma, é que lá nos outros tempos, esses 8 casos fazem sentido. A gente usa essa tabela como conjugação de verbo. Então a gente usa o mesmo formato para os alunos entenderem e não confundirem, tá? E agora o tiantá, mesma coisa. Por quê? Você pegava o verbo, tirava toda a conjugação dele, deixava só o radical, então tinha o exemplo, 아프다. Você é o verbo 아픕니다. Eu vou tirar tudo que foi conjugado e vai ficar 아프. E como é que eu vou negar? 지 않다. E o que conjuga é o 않다. E não o verbo original. Então o verbo não muda nada, não importa que verbo que é. Você simplesmente vai colocar o ti no final do verbo e vai conjugar o 않다 de acordo com a formalidade. Então informal, 아나. Polido, 아나요. Respeitoso, 않습니다. Só que no outro respeitoso, aí pode mudar um pouquinho. Porque tem que ver se a última sílaba do verbo tem patima ou não. Tá? Aí pode ficar 쉬지 않습니다. Igual vocês estão vendo aí na tabela, né? Ou pode ficar 으시지 않습니다. Tá bom? Ou não muda o verbo e muda o 않다. E aí em vez de ser 않습니다, vai ficar 않으십니다. Só que você não pode colocar o ultra respeitoso nos dois termos. Você coloca ou um ou o outro. Entenderam? Tá? Entenderam? Eu sei que muita gente tá tipo, what the? Aqui, gente, se você ler a primeira a linha 1, confunde, porque você tá lendo não com não. Aí você tem que ficar fazendo conta, não com não é mais, né? A linha 1, o modo ultra respeitoso do verbo anidar, ali não se fala, tá? Você nunca vai ouvir. A gente colocou foca nas ali, outras. mas não se fala. Por quê? Já é o verbo não. Você vai pôr o não de novo? Vai ficar não ser? Aí não, né? Aí a gente só colocou por colocar. Mas olha o verbo 2, o terminal caso 2, que é o verbo 가다. Olha como ele vai ficar no ultra respeitoso. 가시지 않습니다. Ou 가지 않으십니다.
Que é a última linha, né? Ali. Entendeu? Então só tome cuidado aqui pro ultra respeitoso, que aí tem duas formas de você usar. Tá? Então vou passar as tabelas, podem pausar para copiar e de novo, é sem segredo, é só acoplar no verbo, tá bom? Então aí os casos 3, 4, 5 e o 6, 7, 8. Tá bom, gente? Agora antes de ir pro exercício, um último aviso importante. Teve a aula passada de gramática? Foi a aula passada? Ou a outra? Foi. Que foi de verbos importantes. Isso. E a gente mostrou no comecinho verbos opostos, né? Quem está fazendo as aulas lembra disso. Que a gente falou que ia retomar essa conversa aqui nessa aula de negação. Os verbos opostos, você não vai usar nada do que você aprendeu aqui. Por quê? Por quê? O que é um verbo oposto? Lembra que a gente falou? É um verbo que já tem uma negação de natureza. Então, é igual o verbo ser. É o ida e o anida. Você não vai falar anida, ou que nem a gente escreveu daquele jeito, anishiji ansumnida. Não fala. Por quê? Você troca o verbo, porque ele é oposto. Então, se eu quero falar ser, eu vou usar ida. Se eu quero falar não ser, eu vou usar o anida. Entendeu? Tá? Então, de novo, verbo oposto é um verbo que tem o oposto dele. A sua própria negação. Ser, não ser. Entendeu? É que no português fica estranho, porque a gente usa o não pra tudo, né? Então vamos usar um outro verbo, que é o oposto mesmo. Morrer, nascer. Beleza? Não, isso é contrário. Não isso é contrário. Lembra, né? A gente falou verbos Confunde. opostos e ideias contrárias. Então, voltem naquela aula, peguem aqueles verbos opostos. Já sei. E aqueles verbos você não vai usar o an ou o tianta. Você simplesmente vai usar o seu verbo oposto. Anota aí, ó. Que verbo oposto, ele é um verbo que tem um outro verbo. Que é a negação dele. Só que é um verbo que não entra o não. É um verbo completamente diferente, que é a negação sem entrar o não. Isso. Tá? Só que na tradução, nossa, entra o não. Aí confunde. Aí confunde. Mas facilitando, voltem na última aula e peguem esses verbos. E anotem, para esses verbos eu não vou usar nem o an, nem o tianta. Eu vou simplesmente usar o seu verbo oposto. Para todos os outros você usa. Usa a Pronto. vontade. Tá? Então, exercício 1 aí, passe as frases abaixo para o negativo. Tá bom? Tranquilo? Fácil. É só seguir. Foi na teoria. E o 2, não tem 2, é só 1. Beleza, gente? Aí tá o gabarito para vocês. Que é um longo aqui, a gente não traz tudo, né? Acho que não traz tudo aqui no YouTube. E aí tá o gabarito para vocês para verificarem, tá? Então é isso, pessoal. Fechou a aula de hoje. Agora vocês sabem negar. Tá bom? Então podem ir falando não para todo mundo. Beleza? Obrigado e até a próxima aula. Tchau.